Hoje já temos até aqui, olha, um pouco mais tem uma cadeira a mais, tem o nosso sofá, porque eu tenho 3 convidados para o Amor Exigente. Eu tenho a Lenira Franceschetti, eu tenho a Cleusa Aparecida e tenho o Luiz Fernando Calduro, que vão participar do nosso primeiro momento, que é Amor Exigente. Para quem ainda não conhece, Amor Exigente é uma organização sem fins lucrativos que nasceu com o intuito de acolher familiares de dependentes químicos, depois expandiu para acolher também dependentes químicos. A turma do Sempre é Tempo, que é a turma mais madura e que de repente sente aí necessidade de trabalhar sua serenidade, já que não é fácil envelhecer e a gente tem que enfrentar desafios inimagináveis, não é verdade? E além de tudo isso, Amor Exigente tem um trabalho lindo também, que é o trabalho de prevenção. Gente, é auto e mútua ajuda, são reuniões com propósito, reuniões que não só prometem, mas que trazem, de fato, transformação familiar. Então, você que está sofrendo com algum problema relacionado à dependência química, fique com a gente. Toda segunda-feira a gente tem o quadro aqui, mas vá também a um grupo de Amor Exigente, tá? Hoje a gente vai falar sobre a importância de preparar a atitude. Você já deve ter ouvido na sua vida conselhos de alguém falando assim: você tem que fazer alguma coisa de diferente, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, nada vai mudar. Isso é verdade. Só que, como é que a gente faz algo de diferente? É no impulso? É no sopetão? Porque quando a gente coloca um limite, vem uma consequência. A gente está preparado para isso? Então, é esse o tema de hoje. E Amor Exigente vai te ajudar a entender a importância de preparar a atitude que pode gerar uma crise e, inclusive, no grupo, você vai ter acolhimento e vai ter um suporte para enfrentar uma crise quando você tomar a sua atitude, tá bom? Vamos entender melhor esse assunto com esses 3 queridos. Sejam bem-vindos, já apresentei, agora é só abraço. Oi, Cláudia, tudo de bom, hein? Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Cláudia. Nossa, incrível. Obrigada. Olha, as nossas 2 convidadas de hoje vieram de Socorro, né? Do grupo de Socorro. Isso mesmo, Cláudia. Socorro, tem muita Grupo gente. que pertence à Regional Serra Negra, que recentemente fez um congresso que foi extraordinário e nós estamos aqui ainda no período de gratidão a toda a Regional de Serra Negra. Está aqui, então, Que maravilha. representantes da Regional de Serra Negra. Tudo que eu queria era estar nesse congresso, vocês não fazem ideia, mas eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Mas no Cláudia, próximo irei. você reserve a data, porque no dia 27 de janeiro, o Amor Exigente estará comemorando 40 anos e fará uma enorme festa no Soltanier, lá na Mogi. Olha que na demais, estrada de irei. Campinas, Mogi-mirim. E você é a nossa convidada de honra. Que joia, que coisa boa, gente. Muito bom, muito bom. Mas então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu estou muito feliz de poder falar sobre o assunto que vocês propuseram para hoje, né? Como é que a gente se prepara para essa tomada de atitude? Não é fácil. Até porque se a gente não estiver preparado, a gente toma atitude, volta atrás e aí a gente fica mais fraco ainda. Não é assim, Luiz Fernando? É assim mesmo, Cláudia. Por isso que o princípio chama preparador e a gente tem a consciência de que uma tomada de atitude gera uma crise. Mas nós não somos do outro planeta, mas sabe que nós acreditamos que crise é uma coisa boa, porque traz a oportunidade de uma mudança positiva, traz a oportunidade de alguma coisa boa. Mas estas 2 meninas, Cláudia, têm uma história linda, elas têm 30 anos de história de Amor Exigente, Uau. juntamente com o grupo de Socorro. Deixa eu conhecer um pouquinho. Quem começa? Lenira? Posso começar? Então vamos lá. Como é que é a sua história com Amor Exigente? É uma história já, como lhe disse, de 30 anos, né? Mas eu posso dizer que eu estou nessa estrada há 40 anos. Porque antes de haver o Amor Exigente Socorro, eu já trabalhava com o paralelo do AA, que é a Alanon. Mas como depois veio o Amor Exigente, né? Fui uma das cofundadoras. E começamos com o Amor Exigente e fomos em frente. Caminhando devagar, né? Até chegarmos aos 30 anos que nós estamos aqui. E o que te levou ao Amor Exigente, Lenira? O problema do alcoolismo, que era já um problema que estava se instalando cada vez mais forte na vida do meu marido. Então, buscando ajuda para ele, né, eu fui chegando e cheguei no Amor Exigente, onde eu encontrei realmente o respaldo que eu precisava, né, para realmente conduzi-lo a uma sobriedade. E nisso foi que eu
alicercei o meu trabalho. Também no intuito de ajudá-lo e ajudar a mim mesma. Normalmente, quando a gente tem um problema assim, né? A Lenira tinha um problema com o marido dela, a gente pensa, ele é que se trate, porque o problema é dele, eu tô bem. E por que é que você foi e não ele? Então, porque aí quem buscava ajuda, na verdade, era eu. Ele não acreditava, na verdade, ele não se achava uma pessoa dependente, que bebia socialmente no início, né? E depois começou a fazer mal, já começou a dar umas reações que eu já não admitia mais. Então, procurei ajuda e quando eu cheguei no Amor Exigente, a surpresa foi. Eu vim por ele, não, eu vim por mim mesma. Eu também precisava de ajuda, eu era uma codependente. O que fazia com que você se achasse codependente? O que você descobriu lá no Amor Exigente? O que seria a sua codependência? Eu descobri no Amor Exigente que a gente não pode ficar procrastinando. A gente tem que tomar uma atitude. O Amor Exigente não é falação, é ação. E com o andar, né, dos 12 princípios que nós trabalhamos, eu já estava trabalhando com eles também, eu fui aprendendo como eu poderia tomar uma atitude para que a vida pudesse tomar um rumo melhor e vê-lo naturalmente são, curado. Você tomou atitude? Tomei. Você lembra qual foi? Depois uma delas? Porque eu acho que você deve ter tomado várias atitudes. Sempre pequenas, né? Mas teve alguma que tenha te marcado? Foi marcado, foi duro, foi difícil, mas ela teve que ser tomada. Foi uma atitude de, digamos, separação. No momento em que nós vimos que não dava e ele não aceitava, então achamos por melhor cada um, né, seguir o seu caminho para poder ver se ele acordava. E foi o momento exato da vida, foi a hora que ele começou a se conscientizar que realmente estava fazendo mal para ele. E ele aceitou, então, um tratamento, uma internação, no caso, na época, e foi quando ele mudou realmente, totalmente. Voltou a ser aquele homem que a gente pretendia, com quem eu havia me casado, né? Que era um casamento já bem fortalecido, né? E nessa época que nós ficamos meio distante, eu tinha uma vida de liturgia na igreja. Trabalhei 23 anos. Eu tinha o apoio do padre local. Ele também fez questão do nosso reencontro novamente. Então, foi aí que nós demos uma chance novamente para esse casamento e está até hoje. Olha, Cláudia, eu fiquei aliviado agora. Você estava com medo? Eu não estava. Você não estava? Eu tinha certeza de que tudo tinha dado certo. Porque é na crise, você mesmo falou, né? É com uma crise que a gente consegue encontrar a solução. É. E às vezes, a atitude dura é a melhor de todas, porque falar não adiantava mais. Eu vi que estava procrastinando, não ia ser uma coisa que ia resolver. Foi muito difícil? Foi. Foi muito difícil, mas realmente foi o que aconteceu de melhor, para que nós dois enxergássemos, né? Cada um a seu modo, o que estava acontecendo. Então, foi o momento certo de virar. Agora, presta atenção, todo mundo. Justifica, eu acho que você vai falar o que eu estou pensando aqui. Fala. Eu tinha certeza que a Cleusa e o marido dela tinham entrado em recuperação. Mas eu não fiquei com a certeza que eles tivessem permanecido juntos. A Lenira. Não, a Cleusa. Ela é a Cleusa, eu sou a Lenira. A Cleusa, ela é a Lenira. Porque, na verdade, a recuperação é individual, não é? E muitas vezes a separação, o Amor Exigente não quer separar os casais, mas o Amor Exigente sabe que a recuperação é individual. Temos até o lema de cônjuges que é para você ser um bom par, você primeiro tem que ser um bom ímpar. Então, trabalhar a questão individual, o codependente trabalhando sua codependência, o dependente químico trabalhando a sua dependência. E quando depois isso pode acontecer, como no caso deles, de ter um retorno, é fabuloso, muito bom, há uma grande chance, o Amor Exigente fica feliz. Porque eu já trabalhava com Amor Exigente, eu sabia já trabalhava com Amor Exigente, sabia como tomar atitude daí para frente, né? Era o que eu ia falar, que não seja um exemplo sem estar preparada, viu, minha amiga que está aí assistindo. Não pode falar assim, então eu vou fazer como a Cleusa, vou me separar também para ver se ele entra em sobriedade. Não, ela já conhecia o Amor Exigente, ela já fazia parte, ela sabia como é que seria a condução dessa crise. Porque
você precisa realmente desse apoio. Por isso que é importante estar no grupo, né? Senão, primeiro que muitas vezes a gente não dá conta e volta atrás. Aí é pior a emenda do que o soneto, né? Ou então você cria um caos, se separa, por exemplo, ele não se trata, nem você, né? E aí continua uma família adoecida, porém desunida também. E às vezes forma outras famílias que vão ter a mesma doença, porque é muito comum que as esposas, quando se separam dos alcoolistas ou dos dependentes químicos, depois elas acabem procurando um outro dependente químico para fazer o seu relacionamento. Perfeito. Agora, você falou uma coisa muito importante, que é a frase que para você ser par, primeiro você tem que saber ser ímpar. Na verdade, a gente não pode querer estar num relacionamento se a gente não estiver inteiro. Inteiro, que eu digo inteiro, realizado, feliz, né? Entendendo quem você é. Porque se você estiver pela metade, achando que vai encontrar uma outra metade, não vira casal nenhum, gente. Aquele conceito antigo de metade da laranja só vira uma laranja. Metade com metade vira um, né? Não, uma laranja. E não, um casal precisa, assim, ó, de duas pessoas caminhando juntos. E a sua história, Lenira? A minha história não é muito diferente de todas que procuram o amor exigente. Fui lá há 29 anos, né? Procurei também, não muito diferente da dona Creuza, pelo meu marido. Ele é alcoólatra em recuperação, adicto, né? E eu permaneci por mim. E foi muito bom, porque esses 29 anos eu era muito novinha quando eu fui para lá. Eu tinha apenas 23 anos, né? E eu cresci dentro do amor exigente. Hoje eu me transformei, eu sou uma outra Lenira, né? O grupo me ajudou muito. E nisso eu tinha meus filhos pequenos, eram tudo criança, e eles foram educados dentro dos princípios do amor exigente. Hoje eles são jovens, adultos, né? Autônomos, com certeza. Assim que amor exigente faz. Exatamente, são autônomos, né? Todos já têm as suas profissões, vivem com o seu dinheiro, né? Eles têm quantos anos? Meu filho tem 33 anos e a minha filha tem 29 anos. Aí tem gente que fala assim, mas também com 33, 29... Minha amiga, já mudaram, dizem que agora a adolescência vai até 30. O que tem de adolescente tardio com 40, 50 anos morando com pai e mãe dando dor de cabeça, não faz ideia. Amor exigente salva uma família inteira. Hoje meu marido, ele é super marido, é o marido que realmente eu pedi a Deus, né? Realmente, hoje ele é uma pessoa totalmente transformada, né? Ele frequenta grupos também, né? E eu firme no amor exigente porque eu tenho só gratidão pelo grupo. Agora me conta uma coisa, com 23 anos, uma menina, né? Você já foi madura de buscar esse tipo de ajuda, sabendo que, teoricamente, né? Era ele que precisava da ajuda, ele estava doente. E também tem o detalhe, como enxergar essa doença numa sociedade tão tolerante ao uso do álcool? Me conta. Quando chegaram o amor exigente que eu descobri, fazia pouco tempo que estava lá na minha cidade. Fazia uns 3 meses que tinham implantado o grupo de amor exigente. E aí, uma pessoa, um amigo, me deu o livro novinho de amor exigente, aquele azulzinho ainda, Luiz Fernando, que eu tenho guardado com a mão do recordação. Com a mão do Padre Haroldo, exatamente. E aquele livro estava escrito assim, seja firme e perseverante, que você consegue. E foi isso que eu fiz. Então, eu continuei dentro do grupo, pela perseverança que eu sei que dá certo. Eu sempre falo que amor exigente é homeopatia, é uma gotinha de cada vez. E eu aprendi que o segredo está sempre na próxima reunião. E é verdade, transforma. Cada vez que a gente vai na reunião, a gente se transforma. Mas você sabe o que você fez? Eu sei que já tem muito tempo, de diferente, que despertou nele a necessidade de se tratar também ou de começar a frequentar amor exigente? Levou 3 anos de amor exigente, eu frequentando o grupo, para ele procurar ajuda. Então, foi a minha tomada de atitude, foi quando eu fui firme e perseverante, com o apoio do grupo, chegou e falou, olha, ou vai para uma clínica ou vai para um grupo de recuperação. E ele optou pelo grupo de recuperação. E aí a gente não precisou se separar, porque ele procurou ajuda, e eu continuei no grupo. Então, nós dois trabalhamos no grupo, né? Ele no dele, eu no meu, para a gente falar a mesma linguagem. Isso é muito importante. Maravilhoso. Agora, veja como a perseverança é importante também, não é, Cláudia? Porque muitas pessoas chegam ao amor exigente e depois de 2 ou 3 reuniões, eu não vou mais porque não resolveu nada. Precisou que a Lenira estivesse por 3 anos para que ele entrasse em recuperação.
Porque o dependente químico ele entra em recuperação apenas quando ele começa a ter perdas. E a família tem que ir propondo essas perdas, né, para que ele possa não cair direto no fundo do poço. A gente tem que levantar o fundo do poço para ele ter a sensação que está no fundo do poço, mas não está ainda. E por isso, perdão. É isso e por mesmo. isso que eu digo que foi uma prevenção, porque os meus filhos são adultos, nunca me deram dor de cabeça, são excelentes crianças, adultos, né? Ele fala criança porque para a mãe o filho nunca cresce, né? E foi assim, prevenção mesmo, porque eles foram criados, foi maravilhoso. Então, eu digo não só ir ao grupo pelo problema instalado, né? Ir ao grupo antes que as coisas ruins aconteçam, que é o nosso outro livro, né? Antes que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. Isso é muito que bom. depoimentos maravilhosos, fortes, né, Luiz Fernando? Elas duas estavam no grupo, tiveram apoio para tomar atitude e sustentar a crise. Queria que você só resumisse o nosso assunto, que o nosso tempo já praticamente chegou ao fim, mas para deixar claro o que é isso, o que é estar preparado para uma tomada de atitude. É isso mesmo, Cláudia, é vivenciar um programa simples que tem como objetivo salvar vidas e que é baseado em princípios comportamentais. E em determinado momento nós somos convidados a tomar atitudes. Mesmo sabendo que vamos criar crise, mas temos que estar preparados com o apoio do grupo. São os 3 princípios dentre os 12 do Amor Exigente que trabalham juntos. No mês 7, estudamos tomada de atitude, que gera uma crise. No número 8, que é em agosto, trabalhamos que de uma crise administrada surge a possibilidade de uma mudança positiva. E no número 9, que é em setembro, trabalhamos grupo de apoio. Para que eu segure a minha mão na sua e une o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer o que sozinho eu não consigo. Porque às vezes essas tomadas de atitude sozinhas, elas não dão certo. Porque você está sozinho, porque você não persevera, porque você faz alguma coisa impulsivamente, sem pensar, e o grupo não. O grupo está ali, ele vai te corrigindo, ele vai te acolhendo, ele vai te dando o caminho e você vai tendo metas, não é, meninas? É isso mesmo. Sim. Elas foram ficando cada vez melhores. E Luiz Fernando disse, né? Foram 3 anos. Agora você tem uma escolha. Ou persevera pelo tempo necessário, que pode ser 1 ano, 2, 3, 4. Ou continua 1, 2, 3, 4, 5 sofrendo até não aguentar mais e deixa tudo desmoronar. Olhando a história da Lenira, eu me lembro, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Ela foi sábia, muito sábia. Claro que fez a busca pela sabedoria, né? Porque ela falou, eu vou estar num grupo assim. E ela poderia ter feito totalmente diferente. Eu fico pensando como é que seria essa família. Olha como Deus é bom, misericordioso. Como é que seria hoje essa família, né? Que coisa linda de ver. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cleusa, obrigada por ter Obrigada, eu que vindo. agradeço. Obrigado, Lenira, gratidão. Luiz Fernando. Eu vou pedir para a Cleusa dar o endereço do grupo de socorro, pode ser, Cláudia? Claro, por favor. Nós ficamos lá no Betel, funciona no prédio. Que Aonde? É um prédio cedido pela igreja. Tá, da Igreja Betel. Não, a igreja é a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você a fala- matriz. Ah, eu entendi você falar Betel. Mas como nós não temos condições ainda de ter um local próprio, a gente se vale da igreja, que Claro. ela fornece esse local para a gente, que fica ao lado da igreja matriz, num prédio chamado Betel, Tá. e nós funcionamos lá há 29 anos já. Que dia e horário, Cleusa? Nas terças-feiras, às 19h30, todas as terças-feiras, Terça-feira às 19h30. 2 horas de duração, nós estamos lá. Eu e a Lenira. Maravilha. E o nosso grupo está crescendo cada vez mais. Das 19h30 às 9h30, 21h30, não tem erro, gente. É assim, pontual, para começar e para terminar, né? Se você não é de socorro e quer conhecer o Amor Exigente, no último fim de semana de agosto, nós teremos um curso especial lá no Soltanier, em Mogi Mirim, e as inscrições ainda estão abertas no nosso site. Quem cuida disso é o aniversariante do dia, o Tiago, que é o nosso coordenador geral de comunicações. Então venha para o curso de Amor Exigente no último fim de semana de agosto, inscrições no nosso site. Maravilha. Tiago, feliz aniversário. Um abraço aqui bem forte de toda a família Amor Exigente. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Muita alegria, paz e saúde, tá bom? E para você que está aí assistindo, amorexigente.org.br, esse é o site. E o WhatsApp, que é super fácil, você manda uma mensagem e já uma voluntária vai te responder e vai te ajudar. 19 2519 6555.
95519-2555. Quer deixar um parabéns pro Thiago? Manda lá no @AmorExigenteOficial, que ele que fica administrando as contas, ele vai ler bonitinho seu recado. Muito obrigada e até a Nós próxima. aqui agradecemos. Muito obrigada mesmo, viu? Força, fé e alegria. Manda um Obrigada. abraço para toda a sua família, Será viu? dada. Obrigada, Cláudia. Prazer. E você também. Parabéns pela Obrigada. família Obrigada. e por tudo que vocês estão Cláudia, vivendo aí. alegria. Tchau, meu querido. Até.